sobre a paisagem de Quixadá, o Sertão Central é terra de desafios, mas também de sonhadores. Há 6 anos, um desses sonhos começou a tomar forma. Por que não trazer o futuro da educação para o coração do Ceará? Eu saí da outra instituição de ensino no final de janeiro e eu saí sem saber o que ia fazer da minha vida. Eu poderia me aposentar, já tinha idade para isso, ou poderia continuar com aquilo que Deus me inspirava a fazer, que era trabalhar na educação, porque eu sempre acreditei, desde que entrei na educação, a educação é uma mola propulsora real, concreta do desenvolvimento. Então, diante desse impasse, eu pensei, por que não continuar a fazer aquilo que Deus me inspirou a fazer, que é colaborar com o desenvolvimento de Quixadá, do Sertão Central, através da educação. Aí eu pensei, que recursos eu vou ter para isso? E aí pensei e comecei a rezar com os meus formadores, de fazer uma faculdade de Direito, somente uma faculdade de Direito. E uma faculdade que tivesse em si um diferencial de inovação. Era essa a palavra que me vinha naquele momento. Mas como tudo que faço na minha vida, eu fazia, e ainda faço, porque eu ainda vou conversar com ele, sempre, era falar com o Dom Adélio. E eu cheguei para Dom Adélio e disse, se o senhor achar que é loucura, o senhor não para aqui, mas eu estou com a ideia ainda de fazer uma faculdade. E ele levantou os olhos azuis, assim, bastante expressivos, esperando que eu continuasse. E eu dizia para ele que pensava numa faculdade de Direito, uma faculdade de inovação, que essa faculdade eu iria construir na minha casa. Moro numa casa grande, meus filhos já haviam saído de casa, e eu pensaria em transformar a minha casa numa faculdade moderna, e comecei a dizer as características tanto do prédio, da reforma do prédio, e do curso de Direito. E ele me ouvia atentamente. Terminou de falar, esperando dele a aprovação, ele disse, dá não. E aí foi como um banho de água fria em cima de mim, e aí ele disse, não só Direito, mas as outras faculdades, não só inovação, mas que tenha a inclusão e a qualidade. Aí eu olhei para ele já com esse sentido de aprovação, aí ele disse, mas sua casa é pequena para isso. Eu não, Dom, a gente pode construir lá atrás, eu não tenho 800 metros na minha casa de terreno. Ele é pequena para isso. Você sabe que é pequena. Para o Direito também é bom, daria certo, mas para a faculdade que você deveria fazer. E aí eu disse, não, mas aí é um passo maior do que minhas pernas. Ele disse, homem, nós estávamos juntos no começo da construção da Católica. Quantos centavos eu tinha no bolso? E não deu certo? Quantas coisas a gente fez só pensando na providência de Deus e não deu certo? Avante, tenha coragem, eu estarei do seu lado. E essa foi, assim, o primeiro insight. Não houve um pensamento muito prévio, por uma decisão abrupta, mas daquilo que estava no projeto de Deus e no nosso coração. E isso, eu saí dessa instituição no final de janeiro. No mês de fevereiro, antes do dia 20, nós estávamos com o CNPJ aberto e já trabalhando com o projeto do curso pedagógico, ainda não na totalização dos cursos que nós pretendíamos para poder agilizar o processo do MEC. E aí nós caminhamos com o pedido do MEC do curso de Direito, de Administração, de Ciências Contábeis, de forma presencial e de forma EAD. Não, eu sabia que existia esse projeto, né? Nunca tinha conhecido, não tinha tido a oportunidade de ir até lá ainda para conhecer, mas sabia que ele estava bem avançado o projeto, que a faculdade já estava construída, e eu recebi uma mensagem do Zé na metade de dezembro, acho que mais ou menos dia 14 de dezembro de 2018, me convidando, informando, né, falando sobre a FADAT,
que eles estavam já passando por alguns processos do credenciamento e autorização dos cursos, e ele me convidou para participar, para ajudar nesse processo. O ano era 2018, estava no projeto de finalização da elaboração da proposta do curso de Direito, junto ao Ministério da Educação, e eu fui contactado, na época, pelo professor Leonardo Leal, que já estava no NDE do curso, junto com o professor Marcos Aguiar, e aí eu fui convidado para fazer parte do colegiado de professores para receber, né, e para montar o recebimento do Ministério da Educação como professor. Uma coisa é sonhar, a outra é construir. Os primeiros dias foram uma corrida contra o tempo. Naquele tempo, né, nós estamos falando de 2018, já a cidade de Quixadá já estava se consolidando como ensino superior. Então, fazer uma faculdade, trazer a FADAT, que ainda não tinha nome, tinha no meu coração, mas ainda não estava oficializado. Fazer uma faculdade por fazer uma faculdade, qual era o sentido? Nós já tínhamos feito duas. Temos participado da criação de duas instituições grandes na época. Então, qual era o sentido da gente fazer uma outra? A região, né, como a gente sabe, já acompanhou desde o início, inclusive eles é que trouxeram, né, veio com eles esse avanço aí da faculdade, dos cursos de graduação. Mas eu acredito que a FADAT trouxe mais oportunidade. Acredito que trouxe mais oportunidade na medida em que possibilitou um acesso maior, que seja mais acessível, né, a todo mundo, porque nem todo mundo tem acesso à educação superior. Né? A faculdade particular não é uma realidade para todo mundo. Então, acredito que nesse sentido, acredito que foi o acesso. O acesso é a oportunidade de cursar um curso com qualidade. Essa era a proposta, né? Ter um curso com qualidade e acessível. Teríamos que trazer uma faculdade que pudesse ser complemento, mas que não se bastasse só nisso, que ela trouxesse diferenciais reais para poder ser uma faculdade complementar as outras que já existiam em Quixadá. E não poderíamos começar isso sem pensar naquilo que é a essência e o fundamento de qualquer instituição. Uma instituição superior principalmente, mas da FADAT teria que ser a essência real, concreta. Seria montar a equipe, descobrir as pessoas certas que pudessem dar forma, dar conteúdo, dar estrutura para aquilo que nós pensávamos como uma instituição de ensino. Ela veio para preencher um espaço que existe, na verdade, e que existia quando se falava de acesso ao ensino superior daqueles que não tinham uma condição direta para ascender o nível superior por meio de cursos de bacharelado. Dizer que é fácil, não é. Em qualquer momento da vida, montar uma instituição de ensino é difícil, é complicado. Naquele momento que nós pensávamos na faculdade, tínhamos vários medos. Medos da nossa idade, que era real, já não era mais um garoto. Dom Adélio já estava beirando os 90, eu já tinha uns 60. Então não estávamos assim fora da curva já do tempo certo de começar um empreendimento. Medo da falta de recursos. Olha, o dinheiro que nós tínhamos era um pouco de uma reserva minha, de acumulada de anos. Eu tive que vender a minha casa para mim mesmo, ou seja, passei minha casa para o nome de uma filha e financiei para poder ter os primeiros capitais. E então nós tínhamos muito medo de que poderia ser uma aventura, poderia ser assim, nascer do impulso, talvez para poder fazer alguma coisa, mas o mundo era de incerteza. Caberia mais uma faculdade em Quixadá? Nas minhas pesquisas pessoais, sim, mas quem garante? Os cursos que nós estávamos pensando eram os cursos certos, não havia uma pesquisa de mercado, talvez uma sensibilidade. E nós iríamos conseguir construir e montar
esta faculdade com esse diferencial que nós pensávamos, estruturada nesses 3 tripés, da inovação, da inclusão e da qualidade. Quando eu conversava com as pessoas, eu dizia, tia quieta, rapaz, vai curtir teus netos, faz isso, né? Enfim, nós tínhamos muitos receios, mas tínhamos uma convicção. Primeiro, de que Deus tinha dado sinais concretos para isso, nas respostas dos encontros destas possibilidades. E segundo, porque a educação realmente transforma. A educação é um legado. Talvez, se a gente queira pensar como empresário ou como pessoas que querem deixar um legado na vida, e Dom Adélio tinha esse propósito, nada melhor do que a educação. O Zé, ele sonha muito alto, ele não sonha pequeno. Isso é uma característica dele. E, não sei, eu acho que o medo era no sentido de que a gente não fosse, a gente não conseguisse, né? A gente não, eu tava só como... Era só uma parte do projeto, só ajudava nisso, mas ao mesmo tempo, né, que eu via ele como essa pessoa que sonha muito grande, eu confiava muito nele, confio muito nele, confiava muito em Dom Adélio enquanto líderes, porque eles realmente acreditam na educação, né? Para eles sempre foi uma missão de vida. Então, por confiar nisso, né, por confiar que eles tinham a educação como esse propósito de vida, então agora mesmo não me recordo de ter medo de não dar certo, não. A FADAT, ela nasceu ainda sem muita crença da população e muito desconhecimento, porque nós estávamos um pouquinho perto do centro, porque nós somos perto do centro, mas afastado pela dificuldade de acesso. Então muita gente, a faculdade começou com muito despercebido e então isso causou, assim, vamos dizer, uma certa dificuldade de comunicação com a população, pela a descrença e pelo desconhecimento. Mas nós acreditávamos e enfrentávamos essa questão assim com muita sobriedade, mas com muita ousadia também. Nós fomos a primeira instituição do Ceará, quizá do Nordeste, a ser credenciada com nota 5 e ter os primeiros cursos já também com nota 5 nas autorizações. Nenhuma outra instituição do Ceará fez isso. Então eram sinais de que nós estávamos no caminho certo. Fomos autorizados, inauguramos o prédio no dia 8 de novembro de 2019, já com os processos de credenciamento de autorização já avaliados, faltando só as portarias. A portaria saiu no dia seguinte. E aí vamos preparar o vestibular. E só lançar o curso de Direito nesse momento. Tivemos a turma cheia para iniciar o primeiro semestre. Vamos começar as aulas. Primeiro dia de aula, maravilha. Segundo dia de aula, pandemia. E aí, com menos de uma semana, nós tivemos que encerrar, eu acho que foi uma semana. Tivemos que encerrar as aulas presenciais para iniciar as aulas EAD. As portas estavam abertas, a semente estava plantada, mas ela ainda precisava fincar raízes e provar o seu valor a Quixadá.